Fala galera, Energia Brusque, mais uma vez estou aqui fazendo resolução de exercícios, espero que vocês aproveitem. Biologia B e Biologia E. Biologia B com reprodução. Na resolução anterior a gente falou sobre a reprodução assexuada e agora eu vou falar um pouco mais sobre reprodução sexuada e alguns casos especiais de reprodução. E na frente E, tratando da ecologia, cadeia e teia alimentar. Então segue agora os exercícios da apostila. Frente B, que é a reprodução assexuada, que a gente já viu, e agora sexuada. Então vamos lá. Primeira questão das diferenças entre reprodução sexuada e assexuada, aqui enunciadas, assinale qual delas, olha só, é de maior importância para as espécies. Uma delas permite reproduzir mais descendentes que a outra. É considerado até verdadeiro, mas de maior importância, vamos ver as próximas. Uma delas permite que os seres se reproduzem mais vezes que a outra. Também, mas não está aqui colocado uma importância tão grande. Uma delas permite a recombinação do material genético e a outra não. Olha só, apareceu a maior importância. Por exemplo, a sexuada ocorre uma recombinação do material genético. Já a assexuada não ocorre. Então, a princípio, a mais correta é a letra C, de maior importância. Vamos ver a letra D. Uma delas permite a ocorrência de mutações detrimentais na população e a outra não. Isso independe, a mutação pode ocorrer em ambas as reproduções. Então, letra E. Uma delas produz descendentes mais fortes e viáveis que a outra. Olha pessoal, aqui a questão de descendentes mais fortes, isso independe da reprodução assexuada ou sexuada. Isso vai depender do meio que elas estão. Quem força ser mais forte ou não é o meio. Então essa questão, a letra correta é a letra C. Porque a que mais tem relevância, mais importância para o ser vivo é ter uma diversidade no seu material genético, essa variabilidade. Então a letra correta é a letra C. Vamos lá para a próxima questão então. Questão número 2. Analise as frases sobre reprodução dos animais e marque a soma dos itens corretos. Preposição número 1. A penetração de um único espermatozoide no óvulo denomina-se monospermia. Mono é o prefixo, significa um. Espermia, espermatozoide. É um único espermatozoide que vai estar penetrando no óvulo. Correta essa questão. 02. Anfíbios normalmente realizam fecundação interna. Errado. Os anfíbios são ovulíparos. Ovulíparo é aquele que elimina o óvulo do ambiente externo e posteriormente ocorre a fecundação externamente. Lembra que o sapo, em cima do sapo fêmea, ele aperta a barriguinha para que ela elimine os óvulos no ambiente aquático. 4. Ornitorrinco é uma ave ovípara. Errado. O ornitorrinco sim é ovíparo, mas ele não é uma ave, ele possui glândula mamária, ele é um mamífero. 8. Tubarões são ovovivíparos. Correto. Os tubarões são peixes cartilaginosos, em fecundação interna e o desenvolvimento interno. 16. Nos peixes, a fecundação e o desenvolvimento podem ser internos. Lógico, o que nós vimos na preposição anterior. Tubarão não é um peixe e ele não é ovovivíparo. Então, fecundação interna e desenvolvimento interno. Correta essa questão. Preposição número 32. Todos os mamíferos são vivíparos. Olha só lá em cima, lá na preposição número 4. O ornitorrinco, ele é o quê? Ele é um mamífero e ele é ovíparo. Então, essa preposição está errada. Então, a preposição 1, 8 e 16 são as preposições corretas, dando um somatório de 25 pontos. Então, para vocês ficarem ligados nessa diferença de ovíparo, vivíparo, ovulíparo e ovovivíparo. Prestem bem atenção, tá, galerinha? Beleza? Então, vamos para a próxima questão, que vai falar
sobre as classes de vertebrados? Vamos lá então. Questão número 3. As classes de vertebrados em que se observa fecundação interna são. Então, olha só, galera, vamos fazer aquele exercício lá. Nós temos, conforme a fecundação, né, os ovuríparos, os ovíparos, os ovovivíparos e os vivíparos. Então, fecundação interna é aquela que ocorre a cópula, aquela que ocorre a penetração, tanto da cloaca quanto de outras estruturas que recebem outros nomes, que vão estar eliminando o espermatozoide internamente. Então, olha só, nós vimos ali na preposição A, peixes, anfíbios e répteis. Essa preposição está incorreta por conta dos anfíbios, né? Os anfíbios têm fecundação externa. Olha só, letra B, aparece os anfíbios, já eliminamos. Na preposição C, répteis, aves e mamíferos. Nós temos répteis, né, que tem fecundação interna, aves, fecundação interna e mamíferos, fecundação interna. A letra D não pode ser por causa de anfíbios. E a letra E também aparece os anfíbios. Então nós vamos ficar com a questão correta, a questão letra C. Répteis, aves e mamíferos. A fecundação interna, né, e podendo ser desenvolvimento externo, no caso das aves e dos répteis. E no mamífero, fecundação interna e desenvolvimento interno. Beleza, galerinha? Para a próxima questão, que vai falar sobre os indivíduos hermafroditas. Lembrando aquele conceito, tá, pessoal, né, de dioico e monoico. Lembra que nós, seres humanos, somos dioicos, né? Os hermafroditas são aqueles que são monoicos, né? Uma casa produz 2 gametas, ok? Então, vamos lá. Indivíduos hermafroditas, ou seja, monoicos, costumam garantir a variabilidade genética através de, lembrando que os seres hermafroditas, tá, eles podem fazer autofecundação. Porém, para garantir uma variabilidade genética, mesmo ele podendo fazer essa autofecundação, né, para que ocorra a variabilidade genética, ele faz uma fecundação cruzada. Tá? Então, olha só. Indivíduos hermafroditas costumam garantir a variabilidade genética através de brotamento. Isso aí é um tipo de reprodução assexuada. Partenogênese? Não, também não, porque a partenogênese é quando o óvulo se desenvolve sozinho. Autofecundação? Né? Autofecundação até ocorre uma variabilidade, uma mudança genética, uma variabilidade, mas não é tão grande quanto a letra E, que é a fecundação cruzada, que garante uma variabilidade genética, né, fazendo com que os indivíduos sejam bem diferentes. Né? Beleza? E ali a estrobilização é uma reprodução também, a reprodução assexuada. Tá? Então vamos para a próxima questão, que vai falar de tipos especiais de reprodução sexuada. Tá? Então vamos lá. Próxima questão. Larvas brancas de moscas do gênero Myastor, semelhantes ao bicho da goiaba, são capazes de produzir óvulos que se desenvolvem sem sofrer fecundação, originando outras larvas. Este fenômeno reprodutivo recebe o nome de, como vocês viram na aula, nós temos a partenogênese, né, que um indivíduo adulto, tá, no caso a abelha rainha, através do seu óvulo, dá origem ao zangão. Tá? Mas existe também, no caso aqui das larvas das moscas, que antes mesmo de atingir a maturidade, né, sexual, as próprias larvas produzem óvulos. E esses óvulos, né, eles se desenvolvem num outro ser. Né? Esse fenômeno é também chamado de
pedogênese, tá? É a letra D, pedogênese. Lembrando ali que neotenia é quando as larvas, né, a fase larval, ocorre a reprodução, no caso a fecundação, tá? Na caso ali a metagênese é uma alternância de gerações que alterna a fase assexuada e sexuada. Embriogênese é a formação do embrião, né? E poliembrionia é um fenômeno, né, que ocorre os gêmeos idênticos, né? Um espermatozoide fecunda um óvulo e gera gêmeos idênticos pelo fenômeno poliembrionia. Então, nesse caso, a letra correta é pedogênese. Próxima questão. Quanto aos indivíduos gêmeos, pode-se dizer que... Olha só, essa aqui é uma questão muito legal, vocês devem prestar atenção. Preposição número 1. Os gêmeos verdadeiros são conhecidos também como univitelinos. Sim, um único vitelo a partir, né, um espermatozoide que, quando o óvulo gera um embrião, zigoto, e ele ocorre a poliembrionia. E os gêmeos falsos são os plurivitelinos. Sim, essa preposição está correta. Número 2. Os gêmeos monozigóticos são embriões derivados do mesmo zigoto. Correto, né? São o mesmo zigoto. O que é o mesmo zigoto? Zigoto é a primeira célula que é formada de um espermatozoide mais um óvulo. Então, monozigóticos, correta essa questão, né? A preposição 4. Os gêmeos heterozigóticos são embriões que se desenvolvem numa mesma gestação de óvulos diferentes. Perfeito. Espermatozoides diferentes fecundaram óvulos diferentes e teve, né, na mesma época a mesma gestação, porém são diferentes. Correta, a 1, a 2 e a 4. Vamos lá para 8. Os gêmeos verdadeiros são geneticamente... diferentes não. Os gêmeos verdadeiros são geneticamente iguais, idênticos, né? Então, essa já começou errado. Vamos anular a preposição 8. E vamos para 16. Os gêmeos fraternos, né, são geneticamente iguais. Errado. Os gêmeos fraternos são os gêmeos dizigóticos. São aqueles que tiveram a mesma gestação, porém eles são diferentes. Então percebam que teve uma inversão ali da preposição 8 para 16. Então, nesse caso, o somatório é número 7. A preposição 1, 2 e 4 estão corretas, dando o somatório 7. Próxima questão aí, galerinha, terceirão. Preposição número 1. Fenômeno pelo qual indivíduos atingem a fase adulta reprodutiva mantendo características juvenis. Né? Esse é o caso da neotenia. Né? Vocês lembram a salamandra dando origem à axolote, né, tendo maturidade sexual e ocorrendo fecundação entre elas. Né? 2. Estratégia reprodutiva na qual o gameta feminino se desenvolve em um novo indivíduo sem que tenha sido fecundado. Esse é o caso clássico da partenogênese, onde a abelha rainha, né, o seu óvulo dá origem ao zangão. Né? Preposição número 3. Processo pelo qual se origina os gêmeos monozigóticos na espécie humana, caracterizando pela formação de 2 ou mais embriões a partir de um único zigoto. Né? Olha só, o que é os gêmeos monozigóticos? Né? São aqueles que perguntaram da mulher. Ovula uma vez e o espermatozoide vai lá e fecunda esse óvulo. Na hora da divisão, né, celular, ocorre o fenômeno chamado poliembrionia. Então, a preposição 1 trata-se da neotenia, a 2 da partenogênese e a 3 da poliembrionia. Então, a letra correta é a letra B. Ok, pessoal? Finalizando a frente B, vamos para a frente E, que vai tratar da ecologia. Olha só, observe a teia alimentar representada no diagrama, né, que vocês vão ver depois na figura que vai seguir para vocês, tá? Com base nesse diagrama, assinale a afirmação correta. A. O mosquito e o gavião ocupam níveis tróficos diferentes. O nível trófico dos produtores não está representado no diagrama. O homem e o gambá ocupam o mesmo nível trófico.
O pássaro e o gato ocupam o mesmo nicho ecológico. O gavião e o gambá são equivalentes ecológicos. Então vamos olhar lá a figura, pessoal, que vai seguir para vocês aí. Vamos ver e analisar essa questão aí, tá? Então vamos lá. Olhando a figura com a teia alimentar. Olha só. Nós temos aqui, ó, no canto esquerdo de vocês, do vídeo, o milho. O milho é um produtor. Então nós temos a representação do milho, né, do produtor. Olha só, a galinha que come o milho é o consumidor primário. O rato que come o milho também é primário. O inseto que come o milho também é primário. Então nós temos 3 consumidores primários, né? O gato que comeu o consumidor primário também é consumidor secundário. A cobra que come o rato é consumidor secundário. O pássaro que come o inseto é secundário. O homem que comeu o ovo é consumidor secundário. O gambá que comeu a galinha também é secundário. O mosquito que picou o homem é terciário. O gavião que comeu a cobra, que comeu o rato, que era secundário, é terciário. Então vamos lá. O mosquito e o gavião ocupam níveis tróficos diferentes. Não. O mosquito que picou o homem, que era secundário, é terciário. O gavião que comeu a cobra, que era secundário, é terciário. Então, mosquito e gavião são terciários. Então, são iguais. O nível trófico dos produtores não está errado, tá? O milho é o produtor. Né? C. O homem e o gambá ocupam o mesmo nível trófico. Ok. Porque tanto o homem quanto o gambá, o homem se alimentando do ovo é secundário e o gambá da galinha é secundário. Ok? O pássaro e o gato ocupam o mesmo nicho ecológico. Errado. O gavião e o gambá são equivalentes. Errado. Então a letra certa é a letra C. Ok? Próxima questão. A ema, réia americana, que habita campos e cerrados do Brasil até o Uruguai, e o avestruz, né, o estrútil, camelos, que habita savanas na África, são espécies afins que vivem em ambientes muito parecidos e que têm hábito alimentar onívoro. O que quer dizer onívoro? Onívoro quer dizer que ele pode ser tanto primário, alimentar diretamente do produtor, quanto ele pode se alimentar de consumidor primário e secundário, ou seja, ele pode ser herbívoro e carnívoro. Quando o indivíduo é herbívoro e carnívoro, ele é denominado onívoro. No esquema de uma cadeia trófica, com 4 níveis tróficos, a ema pode se inserir aonde? Apenas no segundo nível, ela só é herbívora? Não. Apenas no terceiro nível, ela só é carnívora? Não. Apenas no primeiro e no segundo. Primeiro ela não pode, porque o primeiro, né, nível trófico é o produtor, né, no caso vegetal, seja qual ele for. Apenas no terceiro e no quarto nível. Não, se for só no terceiro, ela é carnívora. E no quarto, também carnívora. E ela é onívora, ela alimenta diretamente do produtor, né, sendo no nível trófico herbívoro. Então ali não está aparecendo para vocês, mas a correta é a letra E. Ela pode estar no segundo, no terceiro e no quarto nível trófico. No segundo, quando ela é herbívora, e no terceiro e no quarto, quando ela é carnívora. Ou seja, ela é onívora, ela pode ser tanto secundária, terciária e quaternária. Próxima questão, então, galera. Lembrando que é igual a outra, eu vou primeiro colocar a preposição, a questão e depois eu vou mostrar a figura para vocês para ilustrar. Olha só, o esquema abaixo representa as relações tróficas de uma comunidade. Competem pelo mesmo tipo de alimento. Letra A, coelhos, cobras e corujas. Letra B, coelhos, camundongos e capivaras. Letra C, cachorros do mato, onças e corujas. Letra D, camundongos, onças e cobras. E a letra E, cachorros do mato, coelhos e capivaras. Nós vamos estar verificando a figura e nós vamos ver que tem um produtor, consumidor primário, consumidor secundário, enfim, terciário, uma teia realmente. E aí tem as relações tróficas, e aí nós vamos ver quem que está competindo, né, pelo mesmo alimento. Olha só, analisando aí, pessoal, nós temos as plantas, que são os produtores. Olha só, saindo a setinha da planta temos os coelhos, os camundongos e as capivaras, que são consumidores primários. Depois ali nós temos as corujas,
né, que comem coelhos, as cobras também comem coelhos. E lá, puxando uma seta, as onças também comem coelhos. Aqui as onças também comem cachorro do mato, as onças também comem capivaras, as cobras, além dos coelhos, comem camundongos, e as corujas também comem camundongos. Então assim, ó, a cobra come coelho e camundongo, a coruja, coelho e camundongo, a onça, coelho, cachorro do mato e capivara, enfim. A competição mais clara nesta teia alimentar está entre coelho, camundongo e capivara, porque ele só tem né, um nível trófico de alimentação, que são as plantas. Então aqui aparecendo novamente o esquema. Olha só. A letra A. Coelhos, cobras e corujas competem pelo mesmo alimento, pelo mesmo tipo, só um tipo. Os coelhos, os camundongos e a capivara. Opa, a letra B. Ficou claro ali que tanto o coelho come a planta, o camundongo come a planta e a capivara come a planta. Então, os três competem pelo mesmo tipo de alimento, né? A cobra, a coruja, a onça, em algum momento elas tenham o mesmo tipo, mas ela tem outros tipos de alimento. Mas o único tipo de alimento, no caso ali, é o coelho, o camundongo e a capivara. Letra B. Ok, pessoal? Com isso, encerramos essa nossa segunda bateria de resolução de exercícios da Biologia Frente B e da Biologia Frente E. Espero que tenham gostado e quaisquer dúvidas que possam surgir, vocês, através do nosso canal de comunicação no Facebook, vocês possam estar enviando perguntas e sugestões. Ok, galera? Um abraço e bons estudos.